Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e sou membro da Congregação Cristã no Brasil desde criança. Hoje, com o coração cheio de gratidão, venho compartilhar o testemunho de como o Senhor Jesus me livrou de uma enfermidade grave, o carcinoma mucinoso, uma forma rara e agressiva de câncer que os médicos disseram não ter cura. Este relato não é para glorificar a mim mesmo, mas para que todos saibam que o nosso Deus é o mesmo que operou milagres nos tempos bíblicos e continua a fazê-lo hoje, na vida daqueles que nele confiam. Tudo começou em meados de 2022, quando comecei a sentir um desconforto constante na região abdominal. No início, achei que fosse apenas uma indigestão ou algum problema passageiro, afinal, eu era jovem saudável, e nunca havia tido nenhum problema sério de saúde. Mas as semanas foram passando, e o incômodo só piorava. Sentia uma pressão estranha, como se algo estivesse crescendo dentro de mim. Às vezes, a dor era tão intensa que me fazia dobrar o corpo, e eu precisava me sentar para aliviar um pouco. Mesmo assim, relutei em procurar um médico, achando que era apenas estresse do trabalho. Foi minha mãe, irmã em Cristo e mulher de muita fé, que insistiu para que eu fosse ao hospital. Ela percebeu que eu estava perdendo peso sem motivo, que minha pele tinha ficado pálida e que eu já não tinha o mesmo ânimo de antes. Um dia depois do culto, ela me chamou em particular e disse: "Filho, você não está bem. Não é só cansado não. Vamos orar e você vai marcar uma consulta amanhã mesmo." Eu, teimoso, ainda tentei adiar, mas ela, com aquela firmeza de quem conhece a voz de Deus, não aceitou desculpas. Naquela noite, antes de dormir, ela impôs as mãos sobre mim e orou com lágrimas nos olhos, pedindo que o Senhor me mostrasse o caminho. No dia seguinte fui ao médico. Após alguns exames de rotina, o médico palpa meu abdômen e seu rosto muda. Ele pede uma ultrassonografia com urgência. Eu ainda não entendi a gravidade, mas quando saí do consultório, senti um frio na espinha. Algo não estava certo. A ultrassonografia foi feita no mesmo dia, e o técnico que realizou o exame ficou em silêncio por muito tempo, só anotando medidas e tirando fotos. Quando terminei, ele me olhou com um sorriso forçado e disse: "O médico vai te chamar para conversar." Eu já sabia que não eram boas notícias. 2 dias depois, estava na sala do oncologista. Ele tinha em mãos os resultados da ultrassonografia, de uma tomografia e de alguns exames de sangue. Com voz séria, ele me disse: "Lucas, você tem um tumor de grande porte no intestino. Pelas características, suspeitamos de um carcinoma mucinoso, um tipo raro e agressivo. Vamos precisar de uma biópsia para confirmar, mas pela aparência é maligno." Naquele momento foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Câncer? Eu? Aos 27 anos? Como isso era possível? O médico continuou falando sobre quimioterapia, cirurgia, possibilidades de metástase, mas eu já não ouvia mais nada. Minha mente estava em branco, e o único pensamento que conseguia ter era: "Deus, por quê?" Saí do consultório atordoado. Liguei para minha mãe, que veio correndo me buscar. Ela já sabia que algo estava errado pelo meu tom de voz. No carro, contei tudo entre lágrimas. Ela não disse nada no início, só segurou minha mão com força. Quando chegamos em casa, ela me levou direto para o meu quarto, fez eu me ajoelhar e começou a orar. Não foi uma oração curta ou genérica. Ela clamou a Deus como se estivesse falando com um amigo íntimo. "Senhor, o Senhor conhece o Lucas desde antes dele nascer. O Senhor sabe que ele é um servo teu, que desde pequeno está na tua casa. Não é possível que essa enfermidade venha para ficar. Eu te peço, pela fé que o Senhor nos deu, que toques nesse tumor e o destruas. Que os médicos se admirem do que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia do corpo do meu filho." Sua voz era firme, mas eu podia ouvir o choro contido. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Não precisei contar a ninguém. Minha mãe, em sua simplicidade e fé, foi compartilhando com as irmãs mais velhas, e logo todos estavam orando por mim. Os irmãos mais idosos, aqueles que já haviam visto muitos milagres em suas vidas, vinham até mim depois dos cultos e diziam: "Não tema, irmão. O Senhor já está agindo. Essa enfermidade não vai prevalecer." Alguns impunham as mãos sobre mim e oravam em voz baixa, outros apenas apertavam minha mão com um sorriso confiante. Aquilo me fortalecia, mas, confesso, ainda havia noites em que o medo me dominava. Eu acordava suando, com o coração acelerado, imaginando o pior. Era então que eu me ajoelhava ao lado da cama e derramava minha alma diante de Deus, pedindo que Ele não me abandonasse. A biópsia confirmou o diagnóstico: carcinoma mucinoso, estágio avançado. O tumor já tinha mais de 10 centímetros e estava pressionando outros órgãos. O médico foi direto: "Lucas, vamos precisar operar com urgência."
Mesmo assim, as chances de cura não são altas. Esse tipo de câncer é resistente aos tratamentos convencionais. Ele falou sobre protocolos experimentais, sobre a possibilidade de o tumor voltar mesmo após a cirurgia, sobre estatísticas. Mas eu já havia decidido, antes de qualquer tratamento, ia buscar a Deus em oração e jejum. Não que eu fosse contra a medicina, afinal, Deus também usa os médicos para abençoar. Mas eu sabia que acima de qualquer remédio ou procedimento, estava o poder do Senhor. Com o apoio dos irmãos, marcamos um dia de jejum e oração específico por minha cura. Não foi apenas minha família ou alguns amigos, foi a congregação toda. O irmão que preside nos orientou a nos reunirmos em um sábado pela manhã, antes do culto, para clamarmos juntos. Aquela manhã foi algo que nunca vou esquecer. O templo estava cheio não só dos membros, mas de pessoas que vieram de outras congregações próximas, movidas pela notícia. Todos de joelhos, mãos levantadas, clamando ao Senhor. Não havia choro histérico ou gritaria, mas uma oração sincera, cheia de fé. O irmão que liderava a oração leu passagens das Escrituras sobre a cura divina, e em seguida todos oraram em uníssono. Eu estava no meio daquele povo, sentindo uma paz que não vinha de mim, mas do Espírito de Deus. Depois daquele dia, algo mudou dentro de mim. Não era que a dor tinha sumido. Ela ainda estava lá, às vezes até mais forte, mas minha maneira de encará-la era diferente. Eu já não tinha mais medo. Sabia que, independentemente do que acontecesse, Deus estava no controle. Os médicos marcaram a cirurgia para dali a 2 semanas, e eu continuei frequentando os cultos, lendo a palavra e orando. Minha mãe, todos os dias antes de eu sair para o trabalho, ungia minha testa com azeite e orava: que o Senhor te guarde, filho, que Ele te livre desse mal e te restaure completamente. Chegou o dia da cirurgia. Quando acordei na manhã daquele dia, senti uma calma inexplicável. Beijei minha mãe, abracei meu pai e fui para o hospital. Os médicos estavam prontos, a equipe toda já me esperava. Antes de me levarem para o centro cirúrgico, a enfermeira me perguntou se eu queria que alguém orasse por mim. Eu sorri e disse: já tem muitas pessoas orando agora mesmo. E era verdade. Enquanto eu estava deitado naquela maca, sabia que havia irmãos em várias partes da cidade, intercedendo por mim. A cirurgia durou mais de 5 horas. Quando acordei na recuperação, a primeira coisa que fiz foi agradecer a Deus por estar vivo. A dor era intensa, mas eu só conseguia pensar em como Ele tinha sido misericordioso comigo. O médico veio me ver no dia seguinte e, com um ar sério, disse: Lucas, nós removemos o tumor. Mas preciso te dizer que durante a cirurgia encontramos algo muito estranho. Ele fez uma pausa e continuou. O tumor estava lá, grande como nos exames, mas quando o cortamos, vimos que grande parte dele já estava morto. Não era tecido canceroso ativo, era como se tivesse sido destruído por dentro. Nunca vi nada igual em todos os meus anos de profissão. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Vamos esperar a biópsia do que foi retirado, mas pelo que vi, isso não é normal. Algo aconteceu ali que a medicina não pode explicar. Os resultados da biópsia vieram alguns dias depois. O médico entrou no meu quarto com um sorriso no rosto, algo que eu não via nele desde o início do tratamento. Lucas, não há sinais de células cancerosas viáveis no material que retiramos. O tumor estava lá, mas estava morto. É como se tivesse sido queimado por dentro. Você vai precisar de acompanhamento, é claro, mas, pelo que estamos vendo, não há mais câncer no seu corpo. Eu não conseguia acreditar. Minha mãe, que estava ao meu lado, começou a chorar e a agradecer a Deus em voz alta. O médico, mesmo não sendo crente, disse: isso aqui é um milagre. Não tenho outra explicação. Os dias seguintes foram de recuperação física, mas também de uma alegria indescritível. Os irmãos da congregação vinham me visitar, trazendo palavras de ânimo e lendo passagens das Escrituras. Um dos irmãos mais velhos, que já havia passado por muitas provações, me disse: Deus permite que passemos por lutas para que nosso testemunho seja ainda mais forte. Você agora tem uma história para contar, não só de cura, mas de fé. Que muitos ouçam e creiam que o nosso Deus é poderoso. Hoje, mais de 1 ano depois, estou completamente curado. Faço exames regulares e todos dão o mesmo resultado: nenhum sinal de câncer. Os médicos ainda não entendem o que aconteceu, mas eu sei. Foi a mão de Deus, respondendo às orações de um povo que não desistiu de clamar. Não foi por mérito meu, não foi por causa de alguma fórmula mágica, mas pela misericórdia do Senhor, que ouve os que o buscam de todo o coração. Este testemunho não é para que as pessoas olhem para mim, mas para que olhem para Deus. Que aqueles que estão passando por enfermidades, por lutas que parecem sem saída, saibam que Ele ainda opera milagres.
Que os irmãos que estão firmes na fé continuem orando uns pelos outros, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E que todos nós, como congregação, possamos viver de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Agradeço a Deus pela minha família, que nunca deixou de orar por mim. Agradeço aos irmãos da congregação cristã, que se uniram em fé e intercessão. Agradeço aos médicos que foram instrumentos nas mãos de Deus. Mas, acima de tudo, agradeço ao Senhor Jesus, que carrega minhas dores e conhece cada lágrima derramada. Que este testemunho seja para a glória dele, agora e sempre. Amém. Quando olho para trás e vejo todo aquele caminho de dor, tenho a certeza de que não foi só o meu corpo que foi curado, mas também a minha alma. Porque há coisas que só aprendemos no vale da aflição, onde a mão de Deus nos sustenta quando as forças humanas falham. Lembro-me de uma noite, depois de mais uma sessão de quimioterapia, quando o corpo parecia não aguentar mais. Estava deitado no meu quarto, com a Bíblia aberta, mas os olhos tão cansados que mal conseguiam ler. Foi então que uma paz que não vinha de mim encheu aquele lugar. Não eram palavras, não era um som, mas era como se o Espírito Santo mesmo estivesse ali sussurrando: Filho, confia. Eu estou contigo. E naquela hora, mesmo com a fraqueza, uma força nova veio. Não era a força do corpo, mas a do coração que sabe que não está sozinho. Comecei a orar em voz baixa, não com palavras bonitas, mas com o que tinha. Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser, eu vou até o fim. Não pelo câncer, não pela dor, mas porque o Senhor é digno. E foi assim em muitas noites que aprendi que a oração não precisa ser longa nem cheia de teologia. Às vezes, é só um suspiro para Deus, e Ele entende. Os irmãos da congregação também foram um grande consolo. Não eram só palavras de ânimo, mas ações. Lembro de uma irmã, Dona Maria, que todas as semanas deixava um prato de comida na minha casa, sem fazer alarde. Um dia perguntei por que ela fazia aquilo, e ela só disse: O Senhor me põe no coração. Quando o Senhor cura, Ele também sustenta. E era verdade. Deus não só sarava o meu corpo, mas providenciava o pão de cada dia, muitas vezes por mãos que eu nem conhecia direito. Uma vez, um irmão que trabalhava num posto de gasolina me ligou e disse: Irmão, o Senhor me falou para te dar esse dinheiro aqui. Não é meu, é dele. E quando fui buscar, era o valor exato de uma conta que estava para vencer. Coincidência? Não. Era Deus mostrando que Ele cuida até dos detalhes. Também tive momentos de dúvida, e não tenho vergonha de dizer. Há dias em que a fé parece pequena, como um grão de mostarda, e a dor é grande como uma montanha. Num desses dias, depois de uma notícia ruim do médico, sentei no banco da igreja vazio, só eu e Deus. E clamei: Senhor, por que eu? Por que agora? Não veio uma resposta imediata, mas uma lembrança. A voz do meu pai, anos atrás, lendo o Salmo 34. Muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. Não era uma explicação, mas era uma promessa. E naquela hora, entendi que fé não é a ausência de perguntas, mas a certeza de que Deus é bom, mesmo quando não entendemos. Os médicos, mesmo sem entender, foram usados por Deus. Um deles, depois da última tomografia limpa, me olhou sério e disse: Isso não é normal. Estatisticamente, você não deveria estar aqui. Eu só sorri e respondi: Doutor, eu sirvo a um Deus que está acima das estatísticas. Ele não disse mais nada, mas vi nos olhos dele uma curiosidade, como se algo tivesse sido mexido dentro dele. Orações foram respondidas não só na minha cura, mas em corações que começaram a questionar: será que Deus ainda faz essas coisas? E a resposta é sim, Ele faz. Não porque somos especiais, mas porque Ele é fiel. Hoje, quando vejo alguém passando por prova semelhante, procuro estar perto. Não para dar respostas prontas, mas para dizer: eu estive lá. Deus me sustentou. Ele vai sustentar você também. Uma vez, uma irmã da congregação, recém-diagnosticada com uma doença grave, me pediu para orar com ela. Seguramos as mãos, e ela chorou: Tenho medo, irmão. Eu só consegui dizer: não é pecado ter medo. Mas Deus é maior que o nosso medo. Oramos juntos, e ela saiu mais leve. Não porque a doença tinha sumido, mas porque ela sentiu que não estava sozinha. Isso é a igreja, um corpo que chora com quem chora e se alegra com quem se alegra. Também aprendi que a gratidão é um remédio para a alma. Todos os dias, mesmo nos piores, eu procurava agradecer por algo. Às vezes era só pelo ar nos pulmões, outras vezes pela visita de um irmão, ou até pela música de um passarinho de manhã. Porque quando a gente para agradecer, o coração se enche de uma paz que o mundo não dá. Lembro de um domingo, depois do culto, quando um menino da escola dominical, sem saber de nada, me deu um desenho que tinha feito. Era Jesus segurando a mão de uma criança. Aquilo me quebrou.
Como pode uma criança sem malícia transmitir tão bem o que eu estava vivendo? Deus usa até os pequeninos para nos ensinar. E falando em culto, como é bom estar de volta firmes, cantando os hinos com o coração cheio. Há domingos em que, enquanto cantamos Jesus, só em Ti confio, as lágrimas vêm sem avisar. Não são lágrimas de tristeza, mas de gratidão por estar ali de pé, louvando aquele que me tirou do poço da angústia. Uma vez depois do culto, um irmão mais velho, que tinha orado muito por mim, se aproximou e disse: Filho, quando você cantava hoje, eu vi a glória de Deus. Não é todo mundo que canta com a voz de quem foi tirado da morte. Aquilo me marcou. Nossa adoração tem mais peso quando vem de um coração que conhece a misericórdia. Também tenho aprendido que a cura não é só física. Deus tem curado meu coração de coisas que eu nem sabia que estavam lá: orgulho, impaciência, falta de amor pelo próximo. Antes eu era daquele que reclamava das coisas pequenas. Hoje, quando vejo um irmão com um problema que parece bobagem, lembro que, para Deus, não há problemas pequenos. Ele cuida de tudo. Uma vez, uma irmã veio me pedir oração porque o filho estava com uma febre teimosa. Antes eu talvez tivesse dito: isso passa, irmã. Mas agora, entendo que para uma mãe a febre do filho é uma montanha. Oramos juntas e no dia seguinte, a criança já estava melhor. Não foi um milagre estrondoso, mas foi Deus mostrando que Ele se importa com cada detalhe. E assim a vida segue. Não sem desafios, porque o inimigo não desiste de nos atacar. Mas agora, quando vem uma prova, sei que não é para me destruir, mas para me aproximar mais de Deus. Uma vez, depois de curado, tive uma dor forte no mesmo lugar onde era o tumor. O medo veio: será que voltou? Mas então lembrei das palavras do irmão que me visitou no hospital: o diabo gosta de mexer com a nossa mente. Mas Deus já deu a vitória. Fui ao médico, fiz exames e não era nada. Era só o inimigo tentando roubar minha paz. Mas Deus é maior. Hoje, quando olho para os jovens da congregação, tenho um desejo grande no coração: que eles não esperem passar por uma prova para buscar a Deus. Que eles o busquem agora com fervor, porque a fé que se constrói nos dias de bonança é que nos sustenta na tempestade. Uma vez, um jovem me perguntou: como o Senhor conseguiu ter tanta fé? Eu respondi: não foi de uma hora para outra. Foi orando todos os dias, mesmo quando não tinha vontade. Foi lendo a palavra, mesmo quando não entendia. Foi obedecendo, mesmo quando custava. Fé é como um músculo: se não exercitar, ela enfraquece. E assim, meu testemunho não é só de uma cura, mas de uma vida transformada. Deus não só tirou o câncer do meu corpo, mas tem tirado coisas ruins do meu coração. Ele não só me deu mais anos de vida, mas me ensinou a viver cada dia com propósito. E se hoje eu pudesse dizer uma coisa para quem está lendo isso, seria: não desista. Não desista de orar, não desista de crer, não desista de buscar a Deus. Porque Ele não desistiu de você. Mesmo que a resposta demore, mesmo que a dor seja grande, Deus está trabalhando. E no final vamos ver que tudo valeu a pena. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Que nossos corações estejam sempre voltados para o céu, onde nosso verdadeiro lar está. E que, enquanto estivermos aqui, possamos viver de tal maneira que o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Que assim seja para a glória de Deus. Amém.